Todos nós já vimos ou pegamos em uma bandeira. A rigor, é um pedaço de pano colorido. Mas na prática, a bandeira possui um significado que vai muito além de um mero pedaço de pano. Ela pode representar um país, um território, uma agremiação esportiva, uma religião ou qualquer outro grupo. Portanto, se para você uma bandeira for apenas um pedaço de pano e você usar uma bandeira de algum grupo como um pano de chão, certamente você irá iniciar uma confusão enorme, podendo acabar em luta corporal, guerra e até morte. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, atribuímos significados às coisas, mas o significado para um não é o mesmo significado para os demais. As coisas não são apenas coisas. Quando atribuímos um significado às coisas, elas se tornam símbolos, e os símbolos passam a governar as ações das pessoas. Para relacionarmos bem com as demais pessoas, é necessário que a gente conheça o aparelho simbólico que as governa. E a teoria que explica isso é o chamado interacionismo simbólico, que será o tema do pensamento em gotas neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal e deixar o sino das notificações ativado para você receber nosso vídeo semanal, que sempre traz temas muito interessantes. A partir do interacionismo simbólico, podemos entender que não somos nós que temos as ideias. Na verdade, são as ideias que nos governam. Segundo o filósofo Charles Sanders Peirce, assim como dizemos que um corpo está em movimento e não que um movimento está em um corpo, devemos dizer que nós estamos no pensamento e não que os pensamentos estão em nós. Em outras palavras, a partir do momento que há uma ideia que organiza nossa mente, indica que já atribuímos significados às coisas e elas já se tornaram um símbolo. A partir desse momento, segundo o sociólogo William Thomas, se os homens definem as situações como reais, elas serão reais em suas consequências. Vejam que interessante. Mesmo se a situação não for verdadeira, a partir do momento que acreditamos nelas, as consequências dessa crença será material. Imagine que todos nós acreditemos que irá chover muito nos próximos dias. Uma consequência disso é o aumento na busca por guarda-chuvas nas lojas. Pense em algo mais sério. Imagine que corra um boato que haveria falta de um determinado medicamento que é fundamental à vida de muitos pacientes. Diante desse boato, pode ocorrer que vários usuários comprem mais do que precisam, fazendo com que esgote o estoque desse medicamento nas farmácias, levando à morte de várias pessoas que não conseguiram comprar. Lembrem-se, se definirmos como real, serão reais as consequências. Mas afinal, como é que a bandeira se torna um símbolo? Como atribuímos significados às coisas a ponto de elas se tornarem símbolos? Quem nos ajuda a entender isso é o sociólogo Herbert Blumer, que criou o termo interacionismo simbólico. Vejamos as premissas de sua teoria. A primeira premissa é que os seres humanos agem em relação às coisas com base nos significados que as coisas têm para eles. Foi o que falamos logo no começo. Imagine usar uma bandeira como um pano de chão diante de alguém que a tem como um símbolo importante. Ela vai agir com base no significado. Ao usar a bandeira como um pano de chão, você o ofendeu e esteja preparado para uma reação muito dura por parte dele. A segunda premissa é que o significado de tais coisas é derivado ou surge da interação social que se tem com seus semelhantes. Em outras palavras, ninguém nasce sabendo que uma bandeira é algo importante. Se aprende isso interagindo com familiares, colegas, membros da mesma torcida e por aí vai. O símbolo vai sendo gradualmente construído por meio dessa interação. A terceira premissa é que esses significados são tratados e modificados por meio de um processo interpretativo usado pela pessoa ao lidar com as coisas que encontra. Simplificando, os símbolos não são eternos. Podemos atribuir novos significados na medida em que vamos interagindo com outras coisas e pessoas e mudar nossa interpretação, ou seja, atribuir novos significados às mesmas coisas. Mas vejamos na prática como isso funciona. Na primeira crise de cólica renal que eu tive, em que aprendi que estava com uma pedra nos rins, a dor surgiu de uma forma repentina. A impressão que tive era que a barriga estava rasgando de dentro para fora, tamanha era a dor. Fomos ao hospital
E ao chegarmos lá, minha esposa foi correndo na frente para adiantar a burocracia e eu fui caminhando atrás. Ao entrar no corredor do hospital, eu vi uma pequena sala com uma pessoa de branco sentada atrás da mesa. Sem pedir licença, entrei na sala, sentei numa cadeira e falei que estava com muita dor. Para minha surpresa, ela imediatamente se levantou e gritou as seguintes palavras: "O senhor saia imediatamente da minha sala." Ficamos discutindo por uns 5 minutos e finalmente ela me levou até a emergência e começou a me medicar. Só depois de muitos anos eu fui entender por que a médica ficou furiosa de eu ter entrado na sua sala. Enquanto para mim era apenas uma sala de hospital, para a médica não. Aquela sala era a sua sala. Era como se fosse um local sagrado, que não era para qualquer um entrar sem pedir licença. Era o espaço em que ela descansava alguns instantes antes de atender o próximo paciente. Aquela sala, pequena sala, era carregada de significados. Era como se fosse uma bandeira que eu estava usando como um pano de chão. Se acontecer novamente, o que eu não espero, afinal ninguém merece uma cólica renal, eu pararia na porta, não entraria e pediria ajuda. Acho até que ela me atenderia mais rápido. Resumindo, hoje apresentamos o interacionismo simbólico, uma teoria sociológica usada para estudar as microinterações sociais. Aprendemos que nossa vida é organizada por meio de símbolos que orientam a nossa ação baseado nos significados que atribuímos às coisas e pessoas. Por causa disso, diante da mesma situação ou pessoa, podemos ter visões diferentes, pois enxergamos as coisas de formas distintas. Por exemplo, se eu achar que uma pessoa é legal, vou tratá-la como uma boa pessoa. Mas mesmo se ela for uma pessoa legal e eu pensar que ela é uma má pessoa, a tratarei como se ela fosse uma pessoa desagradável. Como ela se sentirá ofendida, certamente me tratará mal, confirmando o que eu acreditava, mesmo não sendo verdadeiro. Esses significados são construídos durante nossa vida, na medida em que interagimos com coisas e pessoas, mas esses significados não são absolutos, podendo alterar conforme interagimos socialmente. É bem importante conhecermos os símbolos que governam as ações das demais pessoas, pois certamente as trataremos como elas se sentem melhor. E é mais importante ainda compreender os símbolos que nos governam, para ver se nós mesmos não estamos equivocados. Pensem o quão melhor seria se as pessoas muito ideologizadas politicamente tivessem a capacidade de analisar suas próprias crenças e reavaliar suas posições. Vocês acham que isso é possível? Deixem nos comentários. E comentem também o que vocês acham da ação da médica que não gostou de eu ter entrado na sala dela, mesmo que eu estivesse sentindo a maior dor da minha vida. E nos ajudem a divulgar esse conteúdo e, quem sabe, a fazer um mundo melhor. Grande abraço e até a próxima.